tarde. Eu queria agradecer-vos em primeiro lugar por terem vindo com este dia tão encalorado a ouvir-nos. Queria agradecer-vos isso, queria agradecer à professora Filomena Molder de ter aceito fazer esta conversa connosco, e é uma conversa que nós quereríamos que fosse o mais aberta possível. Não temos nenhum pontos especialmente preparados, vai ser uma surpresa o que a Filomena vai dizer, e se calhar a minha não tanto, mas também provavelmente será uma surpresa, e depois a partir daí começamos a encetar um diálogo e vocês participam como quiserem também, teria muito gosto nisso. Queria também fazermos uma breve introdução, ou uma breve apresentação também da exposição que eu aqui fiz, que correspondeu a uma solicitação da Fundação Carmo de Costa, e foi uma exposição que eu fiz mesmo para este tempo e para este espaço, correspondendo um pouco também ao desígnio desta casa aqui, que tem uma grande preponderância e um grande interesse em divulgar o trabalho sobre papel, o trabalho de desenho, que é uma coisa que eu, como vocês alguns sabem, prezo muito. E foi, de facto, corresponder a essa solicitação e trabalhar um pouco sobre um tema que também de alguma maneira foi sugerido, sobre uma técnica sobre papel, que é a técnica da aguarela, que eu tentei de alguma maneira desenvolver aqui, por várias hipóteses, fazer várias experiências e fazer assim uma espécie de desenvolvimento desse tema a partir desta primeira sala que aqui está, que são as aguarelas um pouco mais antigas, mas foi a partir daí que eu fiz o trabalho para desenvolver isto. Portanto, foi uma correspondência também no fundo, ao desejo desta casa de desenvolver e de apresentar o trabalho sobre papel como tem feito tantas vezes. Pronto, era isso que eu queria dizer agora já ao princípio, e vou passar a palavra. Obrigada, João. Não te vou tratar por doutor. Tens sorte. Eu conheço o João há muito tempo, mas não o conheço bem. Nem ele conhece a mim. Nunca escrevi sobre ele. Foi uma surpresa ele ter-me convidado para falar sobre esta exposição. Uma boa surpresa, estou grata por isso. Fizemos aqui uma visita, ele fez uma visita, melhor dizendo, quarta-feira passada. Eu tinha vindo na inauguração, depois vim no sábado passado, e na quarta-feira ele fez-me aqui uma visita. Tivemos umas pequenas surpresas, muitas. Eu convidei uma vez para ele ir a uma sessão de seminário de mestrado sobre arte contemporânea. Os alunos ficaram entusiasmadíssimos, ele é um professor de exceção. E é um aspecto que convém já focar, eu creio que todos conhecem, mas não tem mal focá-lo, mesmo assim, que é a formação filosófica dele. O que não é despiciando, no sentido em que a filosofia, em princípio, é nociva para a arte, a não ser nos casos que servem os teóricos de arte. Mas para os artistas não é a boa condição. E o caso do João Queiroz é um caso excepcional, porque a filosofia fundiu-se, por assim dizer, no trabalho dele. Não é uma condição do trabalho dele. É uma coisa que acompanhou o trabalho dele, como respirar e outras coisas, que nós fazemos porque estamos vivos, mas esse aspecto é surpreendente, que a formação filosófica dele não só não tenha produzido nenhum efeito negativo, como tenha sido também uma das fontes, em fusão com outras, do trabalho. Corrijo-me se isto depois não está bem. Eu creio que hoje os dois grandes domínios da filosofia que atraíram e em que ele se revê completamente, isso também é muito particular, são a fenomenologia e o pensamento de Spinoza. Está certo? É muito surpreendente essa ligação. Ainda que, claro, que haja pessoas que se dedicam a Husserl também que podem estudar Spinoza e até encontrar relações, mas por princípio há uma espécie de inimizade entre estes dois tipos de pensamento, já que um pensamento, o de Spinoza, tende a ser assubjetivo e tende a pensar o todo como uma substância e os seus modos em relação com o corpo, sempre é muito íntima a relação com o corpo. Há uma visão do corpo de Spinoza e outra anti-Spinoza que atravessa a cultura moderna. E a fenomenologia tem a ver com uma prática exaustiva de
análise sistemática da subjetividade humana. Prática essa que pode levar a um perigo, que é de não retorno, nunca mais sair dela. Portanto, eu creio que aqui Spinoza é uma espécie de corretivo para a fenomenologia, mas não se nota nenhuma... Quer dizer, não se está a ver as aguarelas e dizer, Spinoza... Não é nada disso. Mas, na verdade, quando nós estamos a ver a obra de um pintor e conhecemos alguma coisa dele, apesar de não o conhecermos bem, como diz o Benjamin em relação à grafologia, nós lemos aquilo que não está escrito. E, na verdade, aqui há uma relação com a natureza inegável, como na obra toda inteira, e já muita gente falou disso muito bem, como sabemos, não só o Bruno Marchand agora, mas o Delfim Sartre. A relação com a natureza é muito particular. É uma relação que, depois dos modernos, eu não digo o nome, não é o pós-modernismo, é depois dos modernos, porque nós não temos nome para isso. O pós-modernismo não chegou e contemporâneo ainda é pior, porque contemporâneo é de cada vez cada ser humano, portanto não chega para qualificar coisa nenhuma. Talvez chegue para qualificar a época que se julga contemporânea, talvez sirva para isso, mas fechando parênteses, agora não sei o que é que estava a dizer. Desculpem. A ligação com a natureza. A natureza. Então, obrigada. É que a natureza há uma, quer dizer, nós podemos pensar a natureza como um conjunto de fenómenos, no melhor dos casos um sistema, mas essa não é a natureza que encontramos aqui. Na verdade há um combate contra essa concepção da natureza como um sistema de objetos ou como um conjunto de fenómenos organizáveis, classificáveis, etc. Há aqui uma natureza que tem a ver com uma experiência fatal, como diz o Emerson, que se chama percepção. Emerson considera que a percepção não tem nada a ver com a opinião, pode aproximar-se do ponto de vista, mas é mais forte que o ponto de vista serve a percepção, e não o contrário. A percepção é um ato fatal porque nós não o controlamos. Há uma história, uma espécie de apólogo que Ernst Jünger conta acerca disso, a relação entre percepção, observação e contemplação, e tem a ver com a relação entre uma história narrada a partir do peixe que vai ser pescado, do pescador e daquele que está a observar o pescador. E o peixe que vai ser pescado é a percepção. A percepção é um ato fatal no sentido de nós não o controlamos, podemos educá-lo, mas não o controlamos, e a sua fonte não é nenhum ato de vontade, é aquilo que nós podíamos chamar espontaneidade, instinto, haveria muitas maneiras de intuição, é uma operação fisiológica, metafísica, cósmica, na qual nós nos associamos a tudo o que está aqui na Terra e a tudo o que nós vemos da Terra e imaginamos para fora da Terra. Eu acho que isso está presente constantemente aqui e, aliás, na nossa conversa na quarta-feira falámos muito de percepção. O que é que eu gostava agora de falar a seguir? O João Queiroz encontrou, sem qualquer voluntarismo, e é uma coisa que nós podemos observar naquilo que ele faz, essa tal fusão na filosofia, noutras condições que fazem com que ele pinte e desenhe o que pinta e desenha. Ele nunca se afasta, quer dizer, essa tal fusão nunca se afasta daquilo que ele faz pelo modo como ele faz. Isto é aquilo que nós costumamos chamar uma técnica. E esta técnica, que ele já tinha utilizado, mas que agora apareceu aqui em todo o seu esplendor e com uma maturidade inegável, é a técnica da aguarela. Eu ligo aquilo que ele fez à técnica da aguarela ao título que ele deu a esta exposição. Diz-me se acha que tem sentido. Em geral, a aguarela é pensada como luminosa e raras vezes se utiliza o branco, ou pelo menos durante muito tempo não se utilizou o branco como tinta que se pode diluir. Tu utilizas qualquer agregante, qualquer... o quê? Além da água. A própria aguarela tem um médico próprio, tem goma, é goma, várias coisas, sim. tem um médico próprio. Até havia açúcar. A água é para diluir. Sim, a água é para diluir. E o outro é um aglutinante. E tu utilizas essa goma, exatamente. O que é que aparece aqui? Esta Stanca Luce,
eu descobri na internet, como quase tudo o que que havia uma luce stanca, que é, quer dizer, sendo a origem italiana, em inglês, em alemão, em francês e em português diz-se de outra maneira, em português diz luz cansada, cansada a luz neste caso no teu, mas a luz cansada parece que é um termo que veio da teoria da relatividade e que tem a ver com uma diminuição da energia da luz num decurso que eu já não sei precisar de muitos campos magnéticos. É interessante ver essa luz cansada do ponto de vista cósmico, mas esta luz cansada tem a ver mesmo com a aguarela, no meu entender. Por um lado, o João deixa ver de uma maneira surpreendente, em alguns casos muito surpreendente, como este aqui, o segundo, quer dizer, que está ao lado do último, que isto não tem dois separados, que é a textura do papel. E utiliza, quer dizer, passa sempre a textura do papel. O papel nunca tem a cor que tem, tem sempre um amarelo muito claro, ou um branco sujo, ou um azulado, ou um castanho muito claro, que seja, depende, e depois utiliza a textura, pontuando essa textura mesmo, e criando aquilo que na aguarela não é uma evidência, ainda que possa ocorrer, que é vários graus de profundidade. O branco aparece como uma tinta, na maior parte dos casos, pouco diluída. Portanto, é exatamente o contexto. Eu acho que há aqui não é pôr em causa a técnica, é utilizar a técnica de um modo que ainda não tinha sido utilizado, que se saiba, ou pelo menos que eu saiba. E isso tem a ver com a stanca luce, porque essa maneira como que o João utilizou a técnica de retirou aquilo a que nós chamamos a luminosidade natural de uma aguarela. E esta cor é de uma estação melancólica, ou esta luz, melhor dizendo, é a de uma estação melancólica, que eu não sei se tem a ver com a maturidade, não sei se tem a ver com o estado de espírito, mas certamente tem a ver com a técnica que ele utilizou, isso não tenho dúvidas. Portanto, este título é muito belo, o título, dá muito que pensar, e nós olhamos e em algumas percebemos mesmo que a luz está cansada, isto é, que a transparência está subvertida, a transparência foi subvertida. Há várias camadas, como se fosse um pintor também, não é? E não apenas um aguarelista, e em alguns casos a última camada é completamente opaca, nós não estamos a ver nada senão uma coisa que perdeu fronteiras, que identificamos mais ou menos, e eu vou gostar de falar disso, porque parece que é contra aquilo que o João mais ou menos diz sobre as suas coisas e que eu conheço, ou que os críticos também disseram, que é o recurso de qualquer mimese, o recurso de qualquer mimesis. Claro que a mimesis, ou a mimese em português, ficou com muito má fama a partir de certa altura, como esta tentativa de restituir os tais fenómenos aparentes da natureza, e na verdade nenhum grande pintor fez alguma vez isso. Mas alguns maus pintores fizeram. E é um pouco para se livrar dessa má fama em que caiu a mimese, porque na verdade pertencer a este regaço imenso que nós chamamos natureza, e perceber que a natureza não é um conjunto de objetos, mas aquilo que nós partilhamos desde que nascemos, faz com que a mimese da semelhança, isto é, ele não está a pintar nenhuma paisagem que esteja diante dele. Estas paisagens são todas pintadas sem nenhuma paisagem diante dele, no sentido estrito do termo. Mas nós reconhecemos muitos movimentos das paisagens, por exemplo, movimentos de vento, temos pessoas a conhecer até movimentos caóticos. Eu só notei isso, aliás, da última vez. Um destes aguarelas tem um movimento caótico muito surpreendente do lado direito, que é uma intrusão violenta que acontece ali. Depois também há uma pressão de fazer uma espécie de marcações, de marcas sobre certas manchas, uns contornos que transfiguram as manchas. E depois há azuis que claramente são apostos no fim de muitas outras coisas que foram apostas e que nós pensamos que estão no fundo, mas eles estão totalmente na superfície. Portanto, há um jogo entre superfície e profundidade aqui absolutamente surpreendente,
que faz com que a luz seja cansada, isto é, a aguarela tornou-se outra coisa. Parece-me que é essa a ideia. Já não é uma técnica de luminosidade, é uma técnica melancólica que rasga, faz aberturas, que esconde com violência, essa que fazem lembrar as gravuras de um pintor que eu amo particularmente, apesar de ter visto só apenas na realidade uma pintura dele, mas conheço de ver nas reproduções, que é o Hercule Segers, o holandês, e há às vezes uma secura, uma coisa desértica, ameaçadora em algumas, ou uma espécie de desmantelamento da paisagem em algumas destas aguarelas que fazem lembrar essas também imaginárias paisagens do Zenghez. Então ele obedece às intimações, como qualquer bom artista, do papel que pinta e da técnica que utiliza, mas subverte todos os lugares comuns que nós conhecemos sobre ela. Eu queria voltar a falar da percepção das semelhanças, porque é como escovar a contrapelo a ideia habitual, como eu disse, que o próprio artista manifesta, que é essa que não há mimesis. A semelhança é uma tendência perceptiva que tem uma temporalidade própria, que é do instante. Nós percebemos uma semelhança instantaneamente. Por exemplo, percebemos que a pessoa nos está a mentir instantaneamente. Ou percebemos que aquela árvore vai cair. Ou percebemos que o vento acabou de passar. Isso é um género de percepção da semelhança que é parente da leitura das semelhanças das entranhas de um animal ou das constelações astrológicas. Tem uma relação. E nesse sentido eu vejo aqui essa mimese que não tem nada a ver com reproduzir ou restituir os fenómenos da natureza. Também é interessante que dá que pensar que a aguarela seja uma técnica que caiu quase em desuso. Nós não dizemos muitos artistas que trabalham a aguarela. É interessante retornar às técnicas, porque o cair em desuso não ataca a técnica. É um acidente que não ataca a técnica permanece. Por isso todas as tentativas teóricas de mostrar que qualquer coisa acabou em arte não só são funestas, como estão votadas ao fracasso. Por exemplo, o fim da pintura, falado muito durante alguns anos, pelo menos uma dezena, que algumas pessoas, já houve um colecionador que eu conheço através de outras pessoas, que tinha uma grande coleção de pintura, mas resolveu vendê-la toda para comprar uma grande coleção de vídeo. Isso corresponde a uma tendência epocal. Mas, na verdade, uma criança gosta de fazer sulcos na terra, gosta de molhar, de sujar-se de pintar o corpo e sujar outras coisas. E a pintura começa por ser sujar alguma coisa. E por isso não há nenhuma técnica da pintura que possa ser algum dia declarada falida. Não é possível. Portanto, não está em falência esta técnica. Pelo contrário, está com uma frescura que nós não podíamos ainda ter encontrado, porque eu acho que esta coisa de utilizar a opacidade não para pôr em causa a transparência, mas justamente para jogar com a transparência, permite reconhecimentos que nós não éramos capazes de ter. Outro aspecto que eu gostava de focar é a arte, na sua relação com a natureza, estar numa situação que não é facilmente absorvível pela cultura. Pela cultura humana, a única que nós conhecemos, no sentido que é aquilo que nós transmitimos e aquilo que nós recebemos, para além do código genético, há isso. E em que é que eu me estou a basear para fazer esta afirmação tão chocante? Porque a cultura está fundada na fala, na possibilidade de falar.
E a arte não está fundada nessa possibilidade. Eu ponho a poesia fora da arte. A poesia para mim não é uma arte. E a música também tem dificuldade em pô-la. A arte tem sempre a ver com as mãos. Claro que a música também tem a ver com as mãos, sobretudo para os executantes, mas não é o mais decisivo da música. O mais decisivo da música é a respiração. É a inspiração, e a inspiração, isso é o mais decisivo na música. E a poesia também tem esse aspecto decisivo, mas numa relação extremamente difícil de programar com a voz da fala. Portanto, a fala, a linguagem humana. A arte não tem a ver imediatamente com a linguagem humana da fala. E por isso, Benjamin, num texto que escreveu sobre a linguagem, considerou que a linguagem da arte estava muito próxima da linguagem das coisas. Dessa linguagem das coisas, a que nós podemos chamar natureza, e na qual estamos entregues desde que nascemos e que banhamos desde que nascemos. A luz, a terra, a água, o ar. E isso é muito interessante porque isso é o lugar, digamos, isso constitui o lugar de perigo da arte. Numa concepção, por exemplo, de redenção da vida humana. Como a de Benjamin, a arte não tem lugar para redimir. A arte cria qualquer coisa que está perto de um animal, está perto do movimento do animal, e está perto de um raio de luz, e está perto do fluir das águas, e está perto do vento que passa. Mas não tem imediatamente a ver com o fluxo articulado da linguagem, com tudo o que ela implica de conceito e de ritmo também. Mas isso, o que eu queria focar é sobretudo este aspecto. No fundo há uma natureza, não só nós estamos dentro da natureza desde sempre, como há uma natureza dos artistas também, dentro dessa natureza. E essa natureza dos artistas, mesmo essa natureza dos artistas, não está preparada para salvar a nossa vida. Isto não é nenhuma mensagem deprimente. Isto é só, no meu entender, para salientar a estranheza da arte, que não é um objeto cultural bem assimilável, justamente porque escapa sempre no limite a qualquer tentativa de domesticação articulada, justamente por essa proximidade com tudo o que é a vida aqui na Terra. Eu agora ficava por aqui. E eu acredito o que é que eu ia dizer, não é? Mas pronto, mas gostei muito dessa abordagem e posso fazê-las de uma maneira mais simples, reforçando muito aquilo que a Filomena Mulder disse. E podia começar por esta questão da técnica da aguarela, que eu acho que é uma coisa que está muito presente e pode, de alguma maneira, suscitar interesse nas pessoas. Por exemplo, se nós compararmos a aguarela, uma pintura de óleo normal, em alguns casos excepcionais, vão ver que pode não ser tanto assim, mas se compararmos, nós vimos que aquilo que funciona como suporte, neste caso o papel, comporta-se de uma maneira um pouco diferente do que se comporta numa tela. O que se pinta numa tela é quase tudo para lá da superfície, aquilo suporta mesmo. Mas o papel absorve, ou seja, há uma fase em que o próprio pigmento entra dentro do papel, há truques para fazer com que ele entre melhor. Porque a água tem uma tensão superficial específica, às vezes é preciso quebrá-la. Há umas mistelas que se faz com fel de boi que quebram um bocado a tensão superficial da água e permite até que a água entre dentro do papel. Há uma parte de tintura. Uma parte de tintura também se pode fazer com uma tela, se ela não tiver preparação. Temos o exemplo do Mike Bieberstein, que faz isso maravilhosamente, fazendo também a mesma fenomenologia, mas com tela. Mas o papel consegue atingir, se nós pensarmos nestas 3 fases, aquilo que se faz permitindo que o papel absorva tudo, que seja atingido. Aquilo que se faz quase à superfície do papel, ligando muito com a sua própria textura, com a maneira como está a absorver ou não. Aquilo que se pode fazer por cima. Pode-se fazer umas 3 camadas, pelo menos, que podem reparar em alguns, pelo menos eu tenho essa sensação de alguns, que parece que o suporte desaparece. Não sabe onde está, desaparece. Não se tem noção que as coisas estão em cima de uma coisa. Está uma coisa que está para lá, está outra coisa que está mais ou menos ao meio, outra coisa que está para cá. E parece que esse suporte do papel desapareceu. E isso mantendo a materialidade do papel. Para se fazer o suporte de uma tela desaparecer, é muito mais a partir do que se representa lá. De criarmos a ilusão que aquilo que está
em 3 dimensões, está, não sei, mas a aguarela tem essa característica de fazer vibrar o próprio suporte de uma maneira, e isso era um tema que me interessou especialmente nesta exposição, e foi por isso que eu utilizei aquilo que a Filomena chamou, e bem, a mistura de pigmento branco também às vezes com a aguarela. Isso é uma técnica da aguarela normal, mais antiga. Nós temos muita tradição impressionista da aguarela, que jogou muito com o próprio branco do papel, dando a transparência, porque as as aguarelas de Cézanne não há lá pigmento branco nenhum. Mas as do Turner há imenso. Uma coisa que os ingleses chamam body painting. Portanto, a aguarela sem body, não é? O body é esse pigmento branco que lhe dá uma certa espessura, e a aguarela com esse pigmento branco que dá uma certa espessura. Nós dividimos um bocado entre o guache e a aguarela, isso, embora sejam coisas diferentes. Isto ainda é a aguarela, porque pode-se fazer com o pigmento branco, utilizando os mesmos médios que a aguarela tem. Isso é uma questão interessante, e é uma razão, porque as técnicas de facto podem ser recuperadas em cada... O problema de uma técnica não é ser ultrapassada. O problema de uma técnica antiga, digamos assim, ou mais tradicional, é o problema de entrar dentro do conformismo. Ou seja, uma tradição qualquer, e agora falamos do Benjamin que estavas a falar, não é? Uma tradição qualquer exige que cada momento negue que ela fique absorvida pelo conformismo. Portanto, uma pessoa que faz aguarelas normalmente é um pintor conformista, que já viu umas coisas giras, quer fazer umas coisas também continuar uma certa tradição de uma forma conformada. Mas isso não tem nada a ver com a técnica. A técnica pode-se apanhar de uma forma não conformista, não fazendo outra coisa com ela. Sendo ela nova, isto aplica-se para as novas e isto aplica-se para as velhas. Não é revolucionário uma técnica por ser nova, nem é não revolucionário uma técnica por ser velha. Podem ser as duas coisas. É mais natural que as mais antigas sejam mais. Não é? Porque já entraram nesse campo conformista que não se pode, que é difícil lutar contra isso. Isso é um aspecto interessante da técnica. Outra coisa que é talvez interessante é esta, talvez não, com certeza que é interessante, mas é muito difícil também pôr em palavras esta relação entre a representação, a mimesis, a natureza, a maneira de fazer. Há todo um conjunto que está estabelecido, que está posto em conjunto e que é difícil de destrinçar. Há sempre o artista ali no meio. Voltando outra vez ao Walter Benjamin, já agora. Eu tive o prazer de há umas semanas atrás ouvir a Maria Filomena Mulder a falar sobre um conto muito interessante. Sobre um conto não, sobre um ensaio muito interessante. O Walter Benjamin chama o Contador, de Arzel, o Contador de Histórias, ou o Contador. E, no fim, por acaso, ele cita o Paul Valéry. E o Paul Valéry cita dizendo Paul Valéry sobre um determinado artista, não disse que era o Corot, por alguma razão não disse que era o Corot, sobre um determinado artista diz isto. E o que ele diz é que é muito difícil de destrinçar, é muito difícil perceber o que é a observação artística. Porque a observação artística depende de um artista que está a trabalhar com outras coisas, está a trabalhar com o corpo, está a trabalhar com um determinado tempo, está a trabalhar com as mãos, está a trabalhar com o olhar, e então está a revelar coisas e a ver coisas que não são aquelas coisas da percepção. Está a criar outros objetos. Objetos não só que cria na sua percepção, porque nós temos uma tendência para perceber também em função da nossa conveniência, da nossa vivência e da nossa necessidade de sobrevivência, e distinguimos as coisas por causa disso. Não podemos ser atropelados, não podemos... temos de distinguir as coisas para a nossa vida cotidiana, mas há muito mais objetos que nós podemos formar na nossa perfeição do que estes, muito mais. E então, ainda por cima, quando eles têm de ser amalgamados com o tempo, com as mãos, com o olhar, com o que está a acontecer, com aquilo que se está a fazer, cria-se uma panóplia de acontecimentos que é difícil distinguir que são miméticos, não são miméticos, são só efeitos da pintura, são só relações formais que eu tenho de fazer naquele momento. É toda essa mistura, e isso é muito claro que era para o Benjamin justificar porque é que ele achava que a narrativa era uma arte, quase uma arte manual, uma técnica manual. É muito interessante isso, porque essa implicação do corpo, de alguma maneira transforma e faz uma espécie de para lá e para cá. Não é? Eu posso fazer também de alguma maneira responsável daquilo que eu posso ver, aquilo que eu posso ver é também de alguma maneira responsável daquilo que posso fazer. Isto é um processo que pode ser continuado, pode ser alargado, pode ser investigado, pode ser... E então passamos um bocado da percepção, a ligação da percepção à linguagem, e eu acho que essa observação foi muito boa, começa a ser um bocado complicada.
porque parece que não há advérbios, não há adjetivos, não há substantivos que consigam definir tudo aquilo que nós podemos distinguir como objetos naquilo que estamos a fazer. Mas isso é um processo que o artista faz. É um processo que é quase definidor de quem... Portanto, são outra... E isso tem a ver... E a Filomena focou essa questão da filosofia. Isso tem a ver, obviamente, o que eu estou a falar é uma linguagem que tem a ver com a fenomenologia, embora não seja tematizada, ou seja, não percebo nada daquilo. É uma técnica muito complicada, em termos filosóficos é uma disciplina bastante complicada, então se vamos lá aos mestres, ao Husserl, etc., mesmo, é mesmo difícil, mas de qualquer forma dá uma certa intuição para perceber as coisas. É mais a filosofia para mim é mais motivadora ou desencadeadora qualquer coisa que eu não tenha certeza de que se irá justificar, ou se esteja certa até a minha interpretação quando eu a utilizo. Eu tenho à mão aquilo, alguém tem outra coisa, e eu gosto de ler aquelas coisas, mesmo percebo, gosto de ler aquilo, e aquilo às vezes dá-me logo de clique, que gosto de, a partir daí, quase como uma motivação estranha, e a coisa funciona. Mas é o que, sobretudo, eu gosto de ver, isso agora tem evoluído também noutras camadas, porque a fenomenologia agora entrou muito também naquelas novas ciências que tratam da percepção, que tratam do cérebro, que tratam da neurofisiologia, tratam de todas essas coisas, estão já muito ligadas e já se está a compreender muito mais do que é a percepção e como é que as coisas se dividem na percepção. É muito engraçado que muitas destas algoritmos foram feitas sabendo que quando nós estamos a processar visualmente uma imagem qualquer, há coisas que estamos a processar mais rápido, outras que estamos a processar num sítio do cérebro, outras noutro, etc, etc. E tudo aquilo faz uma música. Tudo aquilo faz uma música. É não procurar uma imagem que esteja parada, mas uma imagem que possa estar a fazer vibrar muitas coisas da nossa cabeça. E não é a mesma parte da cabeça que vê o risco assim aos pontinhos, com um risco direito, se um risco é para ali e o outro é para lá. Já nos anos 60 o senhor ganhou um prémio Nobel a fazer essas investigações. Não é a mesma coisa, não é ao mesmo tempo, e de facto dá aquilo que para nós é evidente na música, que é aqueles sonzinhos todos a fazer aquelas harmonias todas, etc., mas que na pintura também se pode fazer por causa desse processo não imediato, não somos assim uma chapa que olhamos para as coisas e que ela ficou, não, temos de ir vendo, e toda a gente vai vendo de maneira diferente, na altura diferente, etc. Ao fazer as coisas tem-se um bocado de consciência disso, não se vai provar isso, mas tem-se consciência disso porque, a princípio, eu sou o primeiro espectador, ou o primeiro teórico, não é? Teóricos é espectador logo à partida, não é? Sou o primeiro espectador daquilo e há qualquer coisa que está a funcionar a mim que eu espero, não é? Que também possa funcionar nas outras pessoas. Pronto, e isso faz com, olha, isto está aqui a fazer uma música qualquer, pode ser assim. Se as outras pessoas ouvirem, também se virem. O outro é o outro, se não ouvirem de todo, não veem. Sobre também este título. Este título é assim uma coisa que... Ou seja, que é que está italiano? Está italiano, soa bem. Não há razão nenhuma. Se formos procurar isto lá na internet, não há, só há de facto a dizer aquela a Lucia Sanca, mas se nós imaginarmos isto, que é se imaginarmos este título como uma área de ópera, vimos logo a noção que isto vai ter. Não vai ser bater em forjas, não vai ser assim uma coisa que eu queria mais ou menos que sugerisse aquela cantiga que estão a ver em modo menor. E é por isso que foi uma razão pura e simplesmente desse género. Agora, também, isto também tem alguma graça, talvez porque também é uma reação que eu poderia ter à teoria, porque esta teoria da Stancalucci, a física, está errada. Toda a gente sabe que está errada, os físicos sabem que estão erradas, que é uma teoria que diz que uma interpretação alternativa da expansão do universo, que nós vemos porque as coisas estão a fugir para o vermelho, ou seja, as ondas começam a ser maiores, há uma teoria que diz, não, isto não é nada assim, é próprios fotões, quando chegam lá muito longe começam a andar mais devagarinho e então dá esse efeito também, embora as coisas estejam todas no mesmo tamanho, ninguém está a aumentar, ninguém está a nada, não sei o que, é uma coisa alternativa que ninguém acredita, não é? Alguém dos físicos, o professor diz isto e ficam completamente com os cabelos em pé porque não acreditam nisso. Portanto, acho também engraçado fazer um título de uma teoria errada. Errada. Está muito posta em causa. Está muito posta em causa. Pronto, se já era errado, é um termo forte, não. Mas não há alternativa, não há grupos de investigação a ver se isto está certo, não é? É daquelas que está já o já. E, portanto, no fundo foi isso, mas a coisa mais direta é o facto de eu ter procurado, não sei se consciente, mas às vezes conscientemente, um certo mood na luz, uma certa vibração
um bocado contraditório que aquilo que estamos... Eu acho horrível, por exemplo, ir a uma feira de arte, que as minhas coisas estejam lá, é pior do que tudo. Acho horrível, não é que aquilo seja mau, ou seja uma coisa, mas é que a luz não dá para ver nada. É uma coisa, pum, 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 não dá. É muito chato, não se consegue. Toda a gente sabe isso, eu não estou a fazer nenhuma tese contra isso, mais ou menos. Mas é de facto a luz a que estamos habituados, às vezes não nos deixa ver qualquer coisa. Há uma espécie de cansaço dos bastonetes, não é? Isso, ou seja, cada parte nos faz ver as pequenas diferenças de cinzento, as pequenas coisas dessas. Há um cansaço, tal e qual algumas pessoas ficam surdas ao ouvirem muito tum, também há um cansaço. E os nossos bastonetes não estão tão bons como os bastonetes no tempo do Rembrandt, infelizmente. Ou felizmente, não andamos a bater a cabeça nas paredes, está muito escuro. Mas é um bocado essa ideia que foi ajudada também por essa parte técnica, do body painting, não sei o quê, do tirar um bocado, embora em algumas partes, tirar um bocado a vibração à aguarela e mandar esse jogo perceptivo da aguarela não tanto nessas camadas vibrantes da cor transparente, mas mais nas coisas que se criam entre para nós, para a apreensão de um objeto como uma pintura, e mesmo na natureza é importante isso, o jogo da diferença dos contornos. Os desenhadores sabem um bocado disso, e os que desenham muito bem, aqui já havia aqui alguns, sabem isso quase instintivamente, é que tem muita importância para nós aprendermos quase a totalidade da coisa, haver um jogo em que os contornos uns são mais acerados, outros são mais fluos, outros estão a meio, e a quantidade de coisas que está a meio é extraordinária. O que a gente vê é extraordinária, a quantidade, nós conseguimos ver um ponto ao lado, 1 milímetro ao lado a uma distância pequena. Ou seja, temos essa capacidade de destrinçar imensa coisa. E uma das economias mais engraçadas que nós temos é precisamente aquilo que nos dá essa percepção dos contornos mais fortes, menos fortes, os que terminam o objeto de uma maneira, e mesmo do próprio objeto pode fazer coisas de outra maneira, vejam só o espanto que foi quando foi o esfumato, não é? Foi um jogo com isso, pura e simplesmente. Toda a gente ficou, é extraordinário, era só esfumar, só esfumarem um bocadinho e não ficar tudo tão direitinho como isso. Eu já me perdi completamente. Mas agora eu quando faço uma pergunta, já não tenho mais a teoria, está aqui. Como se vê, não é verdade. Talvez só acrescentar uma coisa àquilo que o João disse. Ele também já tinha falado disto, do interesse dele por essas ciências neurológicas, não é? Que tem muito a ver com... é quase um prolongamento da fonologia em termos fisiológicos, não é? Tem a ver com o teu próprio interesse. E contrabalançar isso não é anular, nem absorver, mas pôr quase lado a lado para ver o que dá. Numa concepção que Benjamin já hoje está na Berlinda, que diz uma antiga teoria, que eu não sei de quem é, não vem nas notas e ele não diz o que é, perceptiva, dizia que, ao contrário do que parece evidente, nós não vemos as coisas no cérebro, nós temos a percepção das coisas no lugar onde elas estão. Eu acho que isto é muito interessante porque contrabalança é quase o Spinoza e a fonologia. Digamos, tu recuas por camadas, agora chegaste aos neurónios, não é? Mas provavelmente ainda há outros recursos possíveis. E depois, se calhar, tens que voltar atrás e ir a ver uma espécie aquilo que eu chamaria uma espécie de êxtase. Percepcionar também é uma espécie de êxtase. Tu também estás lá naquele lugar. E nessas aguarelas esse jogo é muito importante. Na teoria, acho eu que na teoria da questão é duas coisas. As coisas internalistas, que nós vemos as coisas todas exatamente, lá fora. Exatamente. É a nossa própria prática, até para que forma as coisas. Não, nós vemos a janela na janela e vemos esta mesa nesta mesa, eu vejo-te a ti aí. E na pintura eu acho que se dá esse jogo, neste caso, nestas aguarelas. Nossa própria ação exterior transforma muito. Um dos grandes exponentes dessas teorias perceptivas é um tipo chamado Gibson. Sim. Que é aviador. E aquilo foi. Eu via aquilo, os aterrar dos aviões, não sei o que, todo o movimento, não sei o que, tornava a percepção de uma determinada maneira. E não sei se isto de uma maneira muito. Mas é precisamente isso, essa externalidade mas também há outra. É engraçado, está precisamente o que a Filomena estava a dizer, às duas. E temos de admitir que há as duas.